Posso curar a minha questão com meu ex na apometria? Depressão pode ser tratada na apometria? E a ansiedade? E a falta de dinheiro, a falta de relacionamento, o vício na droga, o vício no cigarro, o vício na pornografia. Mas o que é que eu posso, de fato, tratar na apometria? Certeza que alguma vez você já se perguntou se o seu problema, se a sua questão também poderia ser olhada através da apometria? No vídeo de hoje da série Apometria Além do Invisível e Além do Tempo, nós vamos falar o que pode e o que não pode ser tratado na apometria. E eu já te falo que poucas coisas não podem ser tratadas, porque aquilo que não pode ser tratado na apometria depende muito mais de você do que do problema que você tem. A gente precisa entender que a apometria não é milagre, a apometria não é mágica, não é uma pílula mágica que você vai tomar e todos os seus problemas vão se resolver. A apometria respeita o livre-arbítrio e que para que ela funcione, para que realmente você sinta o resultado efetivo, você precisa querer mudar, você precisa querer realmente resolver a questão, mesmo ela vindo da sua alma. Tem questões que você sabe ali, você sente, você percebe. Tem coisas que você já sente, mas não sabe de onde vem. Então, mesmo as questões, os traumas, os bloqueios que você traz na sua alma, você precisa querer se libertar daquele sentimento, se libertar daquela dor, daquele peso que você carrega. E quando é algo do físico que também está ressoando com a nossa alma, nós precisamos querer resolver. A apometria, ela não cura os sintomas. A apometria, ela cura a causa. Ela vai na raiz do problema. Ela vai onde está a questão que, de uma certa maneira, influencia o seu aqui agora, que, de uma certa maneira, traz ali outros problemas para você. O sintoma, ele é ali algo que está te dizendo que tem um problema mais para trás. Muitas das coisas nós trazemos na bagagem da nossa alma. E aqui eu vou começar pela questão do vício, tá? Muitas das vezes o vício que a gente tem aqui, o vício na bebida, o vício na droga, o vício no cigarro, muitas vezes, tá? Não vou dizer 100%, porque vai de caso para caso, então a gente precisa analisar caso a caso, mas muitas vezes ele está ligado à ancestralidade e também a questões de vidas passadas, a essas memórias que a alma traz, tá? Então, muitas das vezes, as pessoas que desenvolvem vícios aqui, às vezes a pessoa fala, senti vontade de beber desde a minha infância. Aquilo não é só do aqui e agora, tá? Pode ser que ele esteja, sim, honrando pessoas do sistema. Pode ser que aquele vício esteja no sistema e, por algum motivo, só ele despertou, tá? Mas tem coisas para trás, então a gente precisa entender de onde isso vem. Eu já atendi pessoas que o pai aqui era alcoólatra, tá? Então ele vivenciou na infância ali, ele começou a beber aos 10 anos, mas a família toda do pai bebe e ele já trazia isso do sistema familiar dele, essa dor já era do sistema, por conta de questões que tinham acontecido ali, tá? O vício, ele tem várias causas, que pode ser a exclusão, a rejeição, coisas que pessoas antepassados não souberam lidar, e é como se a alma dessas pessoas, no decorrer das existências, vem tentando preencher aqueles vazios, tá? Aquelas situações. Então, o vício, ele tem questões aí muito profundas que a gente precisa analisar. Mas essa pessoa específica, a família do pai também bebia, só que ele já trazia na alma dele aquele vício, tá? Então ele já tinha vivenciado situações que ele também tinha o vício. Então a gente vai lá na raiz. Vai ser uma sessão que vai resolver a vida dessa pessoa? Não, tá? Porque são coisas muito enraizadas, são questões muito profundas, de muita dor. Então, a gente precisa olhar, mas sim, a apometria pode tratar a questão do vício, porque na maioria das vezes esse vício está lá atrás. É muito comum às vezes as pessoas falarem, eu já tentei de tudo para parar, mas é como se tivesse algo muito mais forte do que eu. E às vezes tem, porque com o vício, muitas das vezes ele vem os nossos amigos espirituais que também se alimentam daquela energia. Então, às vezes a pessoa, ela bebe, ela tem o vício na bebida, principalmente coisas assim, o vício na pornografia. E eu vou falar um pouco desse vício, tá? Porque ele tá muito ligado a questões espirituais. Talvez eu acho que um dos vícios maiores, tá? Questões espirituais, muito mais do que os outros. O vício na bebida, o vício na droga. Então, muitas das vezes, ele já traz aquilo.
Então, muitas das vezes, ele atrai os colegas, pessoas que se alimentam daquela energia que é emanada a partir do momento que aquele vício é suprido. Então, quando a gente passa em bares, quando a gente frequenta, e quem tem uma visão, quem tem uma sensibilidade, quem sente mais, percebe que determinados lugares são muito mais pesados que o outro. E lugares que envolvem bebidas, por exemplo, eles são muito pesados. Então, essas pessoas que bebem, elas acabam alimentando o vício físico, o espiritual e dos colegas que o acompanham, tá? Então, quando a gente abre um campo da apometria e que a gente começa, de fato, um tratamento, nesse caso não é uma única sessão, é um tratamento energético, a gente tem que tratar os sintomas, né? A gente tem que tratar o que está gerando os sintomas, as vidas passadas, as questões que a pessoa traz, mas também retirar esses obsessores que se alimentam. E muitas das vezes as pessoas não conseguem largar os vícios porque elas são influenciadas por esses colegas, tá? É óbvio que tem o livre-arbítrio da pessoa, é óbvio que tem a força de vontade, mas eu estou dizendo aqui em questões de alma, tá? Eu não estou dizendo do físico em si só. Porque, como apômetra, como uma pessoa que trabalha com a espiritualidade, que lida aí no astral, eu estou dizendo que existem, sim, muitos casos. A mesma coisa, e eu vou dizer que é o vício na pornografia. Às vezes as pessoas não têm a noção do tamanho que isso é, né? Da situação que isso traz para a vida dela e de onde isso está ligado. Quando a pessoa tem um vício em pornografia, é muito comum que ela tenha no campo dela obsessores que se alimentam dessa energia, tá? Que inclusive se alimentam da energia sexual dela. Então, quando às vezes as pessoas ficam ali assistindo aqueles vídeos de pornografia, muitas das vezes elas também estão conectadas ao astral, tá? Já tiveram vidas nessa situação e muitas das vezes, não é todos os casos, não é todo mundo, eu sempre falo que é de situação para situação, mas alguns são prisioneiros, escravos sexuais no astral. Você fala, como assim? Que eu estou aqui no físico, mas estou prisioneiro no astral. A gente precisa entender que a gente tem uma alma. E tudo é energia. Então é como se fragmentos da sua energia, da sua alma, ficassem aprisionados nesses lugares, tá? Então, às vezes, a pessoa sonha esse tipo de coisa. É porque quando ela se desconecta do corpo físico, ela se projeta para o astral, tá? Todos nós fazemos projeção astral, mesmo sem saber. Quando nós dormimos, nós nos projetamos para o astral, consciente ou inconscientemente, tá? Por isso que é sempre muito importante a gente se proteger, pedir, né, a proteção da espiritualidade, intencionar para onde a gente quer ir, porque a gente fica como um papel na ventania. E às vezes a gente nem tem ligação, mas às vezes a gente é pego, né? Tá andando no lugar errado na hora errada, tá? No astral também acontece isso, não é só na Terra, não. E aí a pessoa é pega, tá? E aí às vezes ela sonha que tem relações sexuais, ela sonha muito agitado, ela acorda extremamente cansada, extremamente sugada, tá? É porque algumas coisas estão acontecendo no astral. Nem todas as vezes que você acorda cansada, estressada, sugada, né, sem energia, significa que você é escrava lá, tá? Então a gente tem que separar, cada caso é um caso. Mas eu estou dizendo da pessoa que tem o vício em pornografia. Então, o vício em pornografia, ele afeta o físico, né? Ele traz diversos transtornos, diversos problemas, mas ele também afeta a pessoa espiritualmente num nível que talvez ela não imagine. Então, por quê? A gente se conecta a esses sugadores de energia, a esses obsessores, a vidas, né, que a pessoa já teve desregrada. Às vezes ela não tinha um vício, mas ela tinha em outra existência uma vida desregrada sexualmente. E é porque a energia sexual é uma das energias mais poderosas que nós temos, é a energia da criação, tá? Então, o vício na pornografia, muitas das vezes, ele está ligado ao espiritual. Então, quando a gente abre a apometria, a gente tem que entender. Você tem que resgatar a pessoa de certos lugares no astral. Você tem que, né, libertar ela de certos lugares. Você tem fios para ser cortado. E por isso que eu digo que a questão do vício é um tratamento. Principalmente o vício, muitas das vezes, no sexo, tá? Então, a gente precisa, realmente pode ser tratado dentro da apometria, mas um tratamento. Porque todas as vezes que a pessoa volta a assistir, ela volta a se conectar a tudo novamente. Então, todas as vezes que a pessoa volta a beber, ela volta a se conectar tudo novamente. Então, é como se a pessoa, de fato, ela precisasse, no físico, largar o vício de vez, tanto da bebida, quanto, né, do cigarro, mas quanto da pornografia, e a gente fosse fazendo um tratamento espiritual e energético para ir libertando essa pessoa dos lugares que ela está.
para que de fato ela vá sentindo a diferença. Então é como eu sempre digo, né? Às vezes a pessoa quer, mas tem as tentações ali. Então ela tem que querer muito, né? Fazer o trabalho no físico, enquanto a gente faz o tratamento espiritual através da apometria. E aí ela consegue de fato se libertar. Ela está libertando só o físico? Não. Nesses casos, ela também está libertando o espírito, a alma, tá? Então, muitas das vezes as pessoas têm impulsos aqui, né? Coisas que já vêm desde o começo, lá da infância, no início da adolescência, e ela já traz. E é por isso que é muito comum, às vezes, a pessoa fala assim: ah, eu bebi, mas eu parei. Ah, eu via pornografia, mas eu parei. Para mim, hoje não tem mais sentido. Ah, eu usava droga, mas eu parei. Porque muitas das vezes a pessoa já não traz tanta bagagem na alma dela, tanta dor, tantas questões ligadas a essa questão. Às vezes ela já vem de outra existência trabalhando isso. Então, para ela é muito mais fácil entrar e sair. Da mesma maneira que vão ter pessoas que vão fazer, né, o uso uma única vez e não vão se viciar, não vão continuar. Tem pessoas que bebem socialmente, não tem problema, entendeu? Mas eu estou dizendo aqui a pessoa que tem o vício. Muitas das vezes, a pessoa que tem o vício, ela tem amigos junto com ela, né? Os amigos espirituais, ela já traz essa bagagem na alma dela, ela já traz vivências de outras, tá? A mesma coisa, o vício na droga, tá? Então, muitas das vezes, ela já traz aquilo na alma dela. Às vezes, é uma dor muito, muito forte do sistema que ela está conectada. Às vezes, como eu disse, ela já traz na alma dela, então a gente tem que realmente ir buscando aquilo. Então a gente tem que entender se aquilo vem só daqui agora, de uma coisinha que ela começou e parou, né? Ou tá com dificuldade de parar, ou se isso vem tanto do sistema, entender o que aconteceu naquele sistema familiar que gerou essa dor, para que realmente os descendentes fossem trazendo isso. E às vezes a gente olha para um sistema familiar e fala: o filho bebe, o pai bebe, o avô bebia, o bisavô bebia. Então, é uma série de pessoas que têm ali o mesmo vício, tá? Isso está, sim, ligado a coisas que aquele sistema já traz, a coisas que a pessoa já traz. Então, dentro da apometria, a gente vai olhar o vício de uma maneira muito mais profunda, tá? A gente vai olhar o vício através do sistema familiar, a gente vai olhar o vício através da espiritualidade, né? Dessa bagagem da alma que a pessoa traz. Como eu disse, a droga é a mesma coisa, tá? Então, muitas das vezes, a pessoa que tem um vício em droga, aquele vício que ela não consegue largar de jeito nenhum, aquele vício que a pessoa entra no mundo sem volta, ela também tem uma ligação de algo ali. Então, quando a pessoa me traz um sintoma, a gente vai investigar através da apometria, através desse campo da apometria, onde está isso, e ir tratando. Tá? Então, não é uma sessão, é um tratamento energético. Vícios podem sim ser tratados na apometria. Às vezes o vício em comida, às vezes o vício, a compulsão em comprar. Então, toda compulsão, todo vício, ele tem uma raiz. Pode ser na sua infância, pode ser na sua ancestralidade, pode ser coisas que você traz. Tem vícios mais pesados, que realmente tem questões no astral, no espiritual muito mais pesada, que precisam ser desemaranhadas. Tem coisas que realmente são dores tão profundas da pessoa nessa existência ou do sistema familiar que ela está conectada e não consegue lidar. Então são coisas mais simples. Então a gente precisa analisar o que está acontecendo. Outras coisas que podem ser tratadas na apometria. Ah, eu tenho uma dificuldade muito grande de ter um relacionamento. Ah, eu tenho uma dificuldade muito grande em lidar com os meus pais, em lidar com minha família, em lidar comigo mesma, como se eu não me aceitasse. Então, a gente vai entender, através do campo da apometria, onde está a raiz disso, né? O que está acontecendo lá atrás? Se é um sintoma só de algo físico, de uma dor, um sofrimento que aconteceu ali no aqui e agora, que às vezes a pessoa lembra ou não, ou seja, é coisas mais profundas. Então, a rejeição, o abandono, a exclusão, né? A dificuldade de se aceitar, o não merecimento, tudo isso a gente pode sim tratar dentro da apometria. Lembrando que eu abro um parêntese que todos os sintomas, né, tudo aquilo que a pessoa me traz de doença no físico e quer tratar comigo no espiritual, na apometria, ela precisa continuar o tratamento físico, tá? O tratamento energético, o tratamento espiritual, a apometria, ela não anula o tratamento físico. O tratamento com psicólogo, o tratamento com medicamentoso, ela não anula. Isso, a gente precisa frisar muito isso, tá? Então, não há essa exclusão. Se eu fiz a apometria, eu preciso do tratamento. Não há. Tanto que, casos de depressão, muitos dos casos, a pessoa me procura, eu sempre falo, eu só atendo caso você continuar com o tratamento físico. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? O que é físico, a gente precisa tratar, mas a gente precisa analisar onde está a causa disso. E é aí que a apometria entra, nessa raiz, tá? Então, não misturem as coisas. A mesma coisa é a ansiedade.
tá? Às vezes a pessoa fala assim, eu já tratei a ansiedade, mas os medicamentos não fazem efeito, tá? Muitas vezes, né, a ansiedade vem do espiritual, de coisas que a alma dela traz, que a alma não conseguiu processar, e ela traz essa ansiedade física, tá? Então, a ansiedade também pode ser tratada, tanto a ansiedade que vem do espiritual, como essa ansiedade. Então, o que tem dentro da pessoa, da história dessa pessoa, que gera esses gatilhos para que cause essa ansiedade? A depressão, a mesma coisa, tá? Então, a gente vai entender o que está por trás nessa alma, e muitas das vezes a depressão, ela é da alma, tá? Por mais que às vezes a pessoa faça o tratamento físico e a gente analisa, a gente vê isso, que tem pessoas que tratam a depressão e conseguem viver bem, nunca mais volta. Tem pessoas que não conseguem sair dessa depressão. Tem pessoas que elas vivem de alto e baixo, isso é um sintoma da depressão. Mas tem depressão que vem da alma. É um vazio, é uma dor tão profunda que aquela alma traz, que isso reverbera no físico como a depressão. Então, dentro da apometria, a gente pode ir tratando isso juntamente com o tratamento físico. A pessoa fala, mas se eu for para tratar no físico, eu trato. Mas muitas das vezes a pessoa está tratando no físico e não resolve. Às vezes ela tem uma dor no físico que ela, por exemplo, ela tratou a mão. Aí, dali a um pouco, ela tá com dor no ombro. Dali a pouco, ela tá com dor no joelho. Por quê? Ela tratou partes, ela não foi no todo, ela não foi na raiz. E aí, quando a gente olha para essa raiz, aquilo para de reverberar. Então, se eu olho só para um pedacinho para minha mão, eu não sou só minha mão, tá? Às vezes aquilo vem do emocional, aquilo vem de coisas não resolvidas nessa existência. E aí o físico manifesta como uma maneira de eu olhar para aquilo, de eu curar aquilo. E aí, dentro do campo da apometria, a gente vai olhar para onde está a raiz, seja aquilo que agora, na infância, né, em relação com os pais, seja na ancestralidade, ou seja, em vidas passadas. Para quê? Para que eu trate a raiz e o corpo pare de manifestar os sintomas. Então, por isso que eu falo, a apometria, ela não trata esses sintomas, ela trata o que vem por trás desses sintomas, o que esses sintomas estão tentando me mostrar que tem lá atrás, eu não estou conseguindo enxergar. Da mesma forma, a questão de relacionamento, às vezes a pessoa não consegue ter um relacionamento, mas ela traz uma dor do abandono tão grande que ela não consegue se conectar. Às vezes ela traz votos, pactos de que nunca teria um relacionamento. Às vezes ela teve um sofrimento tão grande em alguma existência que ela traz aquilo na alma dela e que ela não consegue se relacionar. Então a gente precisa entender. Então, dentro da apometria, a gente pode sim tratar todas essas questões. A questão também financeira, tá? Então tem muitas pessoas que trazem magias no campo e que não conseguem prosperar financeiramente. Tem pessoas que trazem ali uma repulsa ao dinheiro, mas não física, sim da alma, por questões que aconteceu lá atrás. Ai, Priscila, então tudo isso é um castigo? Não, não existe castigo, não existe karma. É a nossa alma tentando resolver situações que aconteceram. É a nossa alma tentando nos afastar de questões que ela não soube lidar lá atrás e que ela não quer sofrer da mesma maneira, tá? Então, a gente precisa entender isso, que são situações que ela me afasta ou me aproxima por um certo motivo. E a gente precisa entender esse motivo. Então, dentro da apometria, a gente pode sim tratar as relações, né, entre os pais. Eu não posso mudar o meu pai e minha mãe, o que aconteceu no aqui e agora, mas eu posso mudar a maneira que eu lido com tudo isso, a maneira que eu interpreto tudo isso, a maneira que eu vivo a minha vida sem esse peso, tá? Muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, é porque meu pai, minha mãe, e eu não posso fazer nada, eu nasci desse jeito, eu tenho que morrer assim. E não, tá? O outro não vai mudar. Mas outra coisa é que às vezes as pessoas falam assim comigo, ah, Priscila, então se nessa vida aí que você me trouxe eu fiz tal coisa, justifica a pessoa fazer tal coisa comigo. E não, tá? Porque são evoluções. Quando eu aceitei vir aqui com uma pessoa, mesmo nós trazendo as nossas dores, nós precisamos curar essas dores. Então, eu não posso pegar uma situação que aconteceu no passado e usar de bengala no aqui e agora. Eu tenho a consciência do que aconteceu no passado, eu tenho a consciência de que eu não agiria mais daquela maneira. Eu tenho consciência de que, sim, a pessoa talvez traga essa dor, mas eu também não sou mais responsável por essa dor que ela traz. Então eu vou me curando, eu vou me libertando e libertando os fios e emaranhados que eu tenho em relação a essa outra pessoa. Então, quando eu trato a relação com a minha mãe, por exemplo, com meu pai, com meu irmão, com a minha avó, que é
uma relação difícil, não é que eu estou mudando aquela pessoa, eu estou trazendo para minha alma e para a alma daquela pessoa que é tratada junto comigo, que aquilo acabou. Que a gente vai desemaranhando, é como se o fio que me liga à pessoa fosse cheio de nozinhos, por questões que a gente traz. E esses fios, esses nozinhos, atrapalham a nossa existência, atrapalham a nossa relação. Então, dentro da apometria, a gente vai fazer o quê? Vai desfazer esses nozinhos, para que a energia ela corra sem interrupção. Se e aí, ela correndo sem essa interrupção, vai mudando. A outra pessoa vai mudar? Não sei, talvez não, mas eu vou mudar. Aquilo que a outra pessoa faz já não vai me doer mais. Aquela raiva, aquele ressentimento, aquela mágoa que eu tenho daquela pessoa não vai me doer mais. E eu não preciso mais carregar tudo isso dentro de mim, tanto aqui no físico quanto na minha bagagem espiritual e de alma. Então a apometria ela vai dissolvendo tudo isso. Outra coisa que pode ser tratada na apometria: magias. Tá? Como eu disse no outro vídeo, as magias elas não são feitas no físico, elas não são feitas no racional, tá? A magia ela é feita, pode ter a parte física, né? Mas elas também são feitas no espiritual. Então a gente precisa, às vezes, olhar para o espiritual, trazer vidas da pessoa que tem ligação, tá? Já aconteceu, às vezes a pessoa tem muita magia, ela tira uma, volta outra, tira uma, vai outra. Por quê? Ela traz aquilo no campo dela, ela já mexia com magia em outras vidas, ela fazia magia para outras pessoas, ela recebia magia, então aquilo tá no campo. E às vezes ela traz magia de outras existências. Então a gente precisa entender uma coisa aqui, que aquela magia que eu faço pro outro, ela também fica no meu campo. Então, pode ser que nessa existência aquilo não me traga malefício nenhum. Acho pouco provável. Mas pode ser que ela também traga malefícios em outras vidas, tá? Então a gente vai olhar para isso. A gente pode retirar as magias, pode ser retirado as maldições, tá? Familiares. É muito comum, né? Situações acontecerem lá atrás e serem jogadas uma maldição naquele sistema familiar, e isso vai perdurando no tempo e no espaço. Então a gente também vai, né, trabalhar isso. Aquilo que não tem tratamento na apometria é aquilo que eu espero um milagre. É aquilo que eu não quero fazer, é aquilo que eu quero que o outro faça por mim, tá? Então isso, de fato, não tem solução. Né? Isso aí, de fato, eu tenho que olhar para mim, entender por que eu quero que o outro faça, né? Se eu não quero, nem eu mesma quero fazer a minha parte, que dirá o outro fazer a parte para mim. Então, dentro da apometria, a gente pode sim olhar diversas situações, sejam elas de doença, sejam elas emocionais, sejam elas já manifestadas no físico, sejam elas psicológicas, né? Então, a gente pode sim, de fato, olhar. Por quê? Quando a gente entende que nós somos um espírito vivenciando uma experiência física, nós somos uma alma, nós somos algo muito maior do que o nosso corpo físico, e que o nosso corpo físico é uma barreira que limita essa alma, essa consciência maior, e que o físico manifesta aquilo que a nossa alma não consegue lidar, aquilo que a nossa emoção não consegue lidar, né? Muitas vezes aquilo que a nossa mente não consegue lidar. Então o nosso físico manifesta. E quando eu olho além do meu físico como um ser maior que eu sou, eu consigo olhar para as raízes, eu consigo olhar para onde está começando essa questão e, de fato, curar isso. Eu paro de me tratar apenas como se eu fosse um físico, paro de tratar apenas a matéria. Eu trato algo além da matéria, que reverbera na matéria. Da mesma forma que a dor, né, o peso, manifesta no físico, a leveza, né, a reconexão com a alma, as liberações que é feita a nível de alma, a nível sutil, também reverberam no meu físico. E é aí onde eu começo a ver, de fato, a mudança. Mas eu sempre falo, é preciso querer, é preciso ter paciência, porque não há uma pílula mágica. É muito fácil, vamos dizer assim, quando alguém chegou e falou, eu tenho uma magia, ou eu tenho uma questão muito pontual, né, ligada a um obsessor, algo que ali a pessoa sente a melhora na hora, às vezes ela nunca mais volte para fazer outro tratamento. Agora, quando a pessoa me fala, eu tenho um vício, eu tenho uma questão que vem comigo desde a infância, eu tenho umas coisas que me dói, às vezes ela precisa de um tratamento. Então, a gente também sair desse pensamento mágico de que uma única sessão resolve tudo, de que a apometria resolve tudo, de que eu não preciso de esforço, eu não preciso fazer a minha parte, né? Eu preciso ter o pensamento mágico que eu vou co-criar, eu vou fazer, e eu não, né? Ou não preciso fazer de fato esforço. E não é bem assim. É o que eu sempre falo, e eu já falei em outros vídeos. A espiritualidade atua da maneira que eu consigo. Né? Até onde eu vou. Se ela está vendo que eu não faço o meu esforço, que eu não faço a minha parte, ela também não vai fazer mais. Né? Então,
é uma roda, é uma engrenagem. Eu faço, o outro faz, o universo vai se movimentando. Não pode trabalhar dentro da apometria coisas que desrespeitam o livre-arbítrio do outro, né? Pílulas mágicas, soluções mágicas que a gente quer que aconteça e a gente não faz nada para que aquilo aconteça. A apometria não é o fim, ela é um caminho. É como se ela te entregasse uma chave. Eu costumo dizer o seguinte: imagina que você está na beirada de um rio e que você quer atravessar para outra beirada, mas não tem a ponte. E aí você não sabe nadar. A apometria é o quê? Ela é essa ponte que faz com que você consiga atravessar de um lado ao outro, liberando daquelas cargas. Então, ela não é um milagre, ela não é uma mágica, ela é uma ferramenta disponibilizada pela espiritualidade como uma maneira da nossa alma se libertar daquilo que não precisa mais estar, né? Daquilo que ela não precisa mais carregar. Então, a hipometria é uma ferramenta incrível que ela pode te ajudar em muitos momentos da sua vida, ela pode trazer muita clareza, ela pode trazer muita libertação e mais do que isso, ela pode trazer uma reconexão entre você e a sua alma, para que você entenda que você sim é algo muito maior do que esse físico, que você sim pode viver com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade, sem todo esse peso, sem toda essa dor que você carrega. A apometria é a chave e você escolhe abrir a porta ou não.